mas queria trazer aqui para sua apreciação. Somos todos, nas redes sociais, juristas, né? Todo mundo. Técnico de futebol, jurista. Aí o Noblar levanta contrato de mulher de Moraes com o Master e incluía política de relacionamento com o poder público. É crime? Não, mas a OAB hoje prevê isso. O advogado não representa o cliente. Isso é sacanagem, Serrano. Isso aqui é para pegar a mulher, cara. A advocacia é forma de representação do cliente, de representar interesses e direitos dos clientes em todos os ambientes do Estado. Todos os ambientes. Né? Nas agências reguladoras, nos ministérios, né? Em processos administrativos, no legislativo. Né? O que ele não pode fazer é sair corrompendo o político, mas argumentar, levar questões é trabalho do advogado, regulamentado, inclusive, pelo novo estatuto da OAB. Tem nada de... Aliás, é uma coisa gozada. O chamado lobby, se tem uma profissão que é autorizada a fazer isso, é a advocacia, expressamente, em lei. Né? Então, isso não tem nada de legal, isso é a coisa mais normal do mundo, ela representa mesmo no ambiente chamado da política, em agências reguladoras, né? Em ministérios, né? Em processos administrativos, mesmo quando não haja processo administrativo, em desenvolvimento, por exemplo, de políticas legislativas, dialoga com parlamentares para o efeito jurídico de tal artigo no projeto de lei tem que mudar, o tal setor tem tal interesse. Parar com isso, gente, democracia é isso. Quer dizer, o que não pode fazer é chegar no político e dar dinheiro para ele, que é o que muita gente fez aí, está todo mundo querendo esconder, né? E daí, quando você dá dinheiro para o cara praticar uma conduta, isso é corrupção. Isso é grave, é um crime grave. Né? Então, é isso aí, mas aí o advogado não deve ser processado porque é advogado ou porque fez o contato com o poder público. Você não sabe que cometeu crime. É um criminoso como qualquer outro. Né? Então, para poder falar alguma coisa em termos de crime da mulher do ministro Alexandre, tem que demonstrar que ou ela ou ele praticou algum crime. Por exemplo, se ela recebeu dinheiro para o ministro Alexandre usar do cargo para fazer lobby, isso é crime. Tá. Entendeu? Sendo bem objetivo, isso não se pode fazer. Isso não se pode fazer. Né? Agora, até agora não tem nada. Não tem nenhuma prova nesse sentido. Não tem nada. Então, realmente tudo é especulação, tudo é inferência. Que até acho que a mídia pode fazer inferência, mas nós temos que ter consciência. Isso é inferência, isso não é fato. Isso, por direito, como falou a PF nesse caso do ministro Alexandre, não vale nada. Sim. E não vale mesmo, né? Nem pode valer, porque você imagina eu ser condenado por inferência, bicho. Tem um monte de coisa que acontece na vida de cada um de nós no dia a dia que você pode fazer 1000 inferências, assim. Quando você olha a conduta de um cara que você não gosta, você só vê coisa ruim. Claro. Né? De qualquer coisa que ele faz. Imagina se o juiz decidisse assim, né? Então, não pode ser assim. Uhum. E uma coisa que eu estava falando ontem com um colega seu, quando teve a operação spoofing, tinha um monte de nome de jornalista conversando de maneira pouco republicana, digamos assim, com procuradores. Nenhum desses nomes veio a público. Nada. Foi tudo resguardado por questões éticas. Você vê. Era o correto a se fazer. E agora? E quando eles começam a jogar esses nomes assim ao Deus dará? O problema, assim, é uma dificuldade. A gente tem várias dificuldades na democracia, que são até que meio insuperáveis. A relação entre sistema de justiça e sistema de comunicação é um pepino isso aí. É um pepino também sempre a relação das corporações, das estruturas profissionais com o interesse geral. É sempre um pepino. Então, por exemplo, proteger o jornalismo é interesse geral, não é interesse de jornalistas. Perfeito. Proteger o direito de fonte, proteger a profissão. Né? E os jornalistas defendem isso corretamente. Quando eles defendem o seu direito de fonte, o seu direito de liberdade de imprensa, eles não estão defendendo interesses corporativos, estão defendendo interesse geral. Só que determinadas situações, os advogados também, quando defendem direito a representar junto a qualquer setor do poder público, isso é direito de defesa do cidadão. Exercício do direito de petição, está previsto na Constituição. É direito do cidadão pedir, ele pode pedir por advogado. Quer dizer, tudo isso é defesa de interesse geral. Só que daí chegam certas situações em que começa a ficar na fronteira entre se está defendendo mesmo o interesse geral ou se está defendendo interesse corporativo. Que daí é um tipo de interesse menor, particularista, que nem sempre é legítimo. Né?
Então, isso acontece na advocacia, acontece no jornalismo também. Né? Quer dizer, nós temos na nossa profissão, vocês na de vocês. Né? Tem certos momentos, em que, por exemplo, se o sujeito teve uma conduta antiética ao acessar, por que não divulgar? Para debater publicamente a questão da ética jornalística. Ou se não queremos proteger a profissão, eu preciso ter sigilo nisso. Então tenha sigilo em relação à advocacia, que é uma profissão tão importante para a democracia quanto é o jornalismo. Quando um segmento quer preponderar os seus direitos sobre os dos outros, perdendo o equilíbrio, o que Luhmann chama de racionalidade transversal, isso é o que Luhmann chama de corrupção sistêmica, que destrói a democracia. Ou seja, o nível de proteção que o jornalismo tem que ter no exercício da sua profissão tem que ser relativamente igual ao nível de proteção que a advocacia tem na sua. Então tem que se questionar, quando se guarda sigilo dos jornalistas que operaram na Lava Jato, muitas vezes de forma duvidosa, tem que se pensar nisso na hora que se divulga informações de uma advogada como é a ministra do ministro Alexandre, quando é a mulher do ministro Alexandre. Claro. Que nível de prova se exige para fazer essa divulgação e vulnerar o direito que todo advogado tem, como uma inerência dos direitos de cidadania, ter sigilo da sua relação de advogado? Que direito há? Até que ponto eu tenho direito de divulgar essa relação? Em que momento que eu tenho que divulgar? Quando eu tenho inferência ou quando eu tenho prova mais material? Esse é um juízo ético que tem que se fazer. Agora, não dá para adotar um critério em relação aos jornalistas, né? Ou veja o cara recebendo um dinheiro, recebendo alguma coisa, eu não divulgo nada. Não dá para adotar este critério, exigir prova ferrada de que o jornalista cometeu o crime para divulgar o nome dele, e na hora de divulgar o nome do advogado, não. Aí qualquer inferência, fonte sigilosa. Né? Então, eu acho que o critério ético tem que ser o mesmo, para poder se dizer que há legitimidade na defesa do interesse corporativo, aí, que ele coincide com a defesa do interesse geral.